sempre temos uma breve meditação. Às vezes a gente fala que é breve, não é tão breve, mas vamos fazer de tudo para que seja uma breve meditação hoje. Vamos abrir a Bíblia. Eu creio que é um dos livros mais adequados para ler nesse período de oração é o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para o capítulo 1, vamos ver alguns versos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do verso 1 em diante. É uma narrativa bonita, linda, né? Histórica, mas espiritual e atual também. Atos capítulo 1, verso 1, para seguirmos até os próximos versos na frente. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui. Na sequência aí, Lucas vai narrar a ascensão de Cristo, né? Ali, um lindo momento, o lindo momento em que o Senhor sobe lentamente na presença dos apóstolos para o céu. Mais uma indicação, né, que o céu está para cima. Não apenas estamos falando do espaço sideral, mas do céu. Céu metafísico, céu espiritual, céu de Deus, está para cima. A Bíblia diz que ele subiu, né? Então é um lugar elevado em todo sentido, não apenas no sentido, vamos dizer, geográfico, mas também no sentido espiritual. Mas não é isso que nós queríamos destacar aqui. O destaque aqui principalmente é que o Senhor Jesus termina o seu ministério depois da ressurreição. Aqui está dizendo que ele apareceu por 40 dias aos seus apóstolos e comeu com eles, conversou com eles, demonstrou que ele de fato estava vivo. Não era apenas um retorno espiritual. Jesus ressuscitou literalmente, corporalmente. A ressurreição de Cristo é um tipo, né, da ressurreição definitiva e permanente que todos os santos vão experimentar um dia. É um tipo, já um vislumbre da ressurreição que vai acontecer para os santos. E ele então, naqueles 40 dias, é importante também ver aqui, mais uma vez, a questão dos números na Bíblia. O número 40 está sempre ligado com provas, experiências, provas de provações e provas de comprovações. Sempre o 40 tem algo ligado a isso: experiência, preparação. Vamos ver Moisés 40 anos no deserto, preparando-se para ser o homem usado por Deus para tirar o povo do Egito, né? Vamos ver Jesus 40, sendo tentado 40 dias no deserto pelo diabo. Nós vamos ver Moisés 40 dias e 40 noites no monte para receber a lei de Deus.
E por aí vai. Elias andou 40 dias até o Monte Horebe, com uma comida que Deus deu para ele. Ele teve uma força, um vigor para andar 40 dias até chegar no Monte Horebe. É uma parte, apenas uma parte do Monte Sinai, é o mesmo Monte Sinai. Então esse número 40 tem assim essas significados dentro da Bíblia. Nos 40 dias Jesus deixa definitivamente provado que ele teve uma ressurreição corporal, saindo do túmulo, não apenas o seu espírito, mas o seu corpo integralmente. Mostra para os discípulos todas as marcas do sofrimento, da paixão, e então ele está preparando para voltar para o céu. E a única, assim, a coisa mais importante que ele realça naqueles últimos momentos dele com os apóstolos, que ali haveria uma transição, né? O Senhor Jesus deixaria esse plano, esse nível material limitado, e entraria numa outra dimensão do Cristo celestial. Até aquele momento, desde o seu nascimento, sua encarnação e nascimento na manjedoura, ele viveu a vida da humilhação, num corpo de humilhação, que seria o corpo também da sua cruz, da sua entrega. Então foi o Cristo, a Bíblia fala, o Cristo em fraqueza, não fraqueza de moral ou de pecado, mas em fraqueza de estar limitado a um corpo realmente que era tão frágil como o nosso, né? O Senhor Jesus não assumiu um corpo, né, super poderoso, não, ele era humano, ele foi humano na mais profunda expressão da palavra. E ali naquele momento que ele está preparando para subir, na hora que ele tirar os pés aqui da terra e começar a flutuar no ar, daqui a pouco ele vai sumir ali no meio de nuvens. Acredita-se que nuvens ali são hostes espirituais de Deus. Quando Jesus nasce na manjedoura, vem milhares de anjos cantar ali nas campinas de Belém. Os pastores contemplam, né, aqueles corais celestiais de anjos poderosos. Então, possivelmente, se a entrada dele no mundo foi marcada por um cortejo, por uma recepção celestial, provavelmente que a saída dele também deve ter sido, e pode ser mesmo que essas nuvens sejam de seres angelicais. Então ele começa a subir. Aí a gente tem que deixar, vamos dizer assim, os limites da nossa compreensão humana, para entender que Jesus, em fração de segundos, ele já vai estar no reino eterno de Deus. Os anjos falam para eles assim: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Mas ele tinha saído daquela hora, já foi recebido. É que no mundo espiritual, distância perde o sentido. No mundo espiritual, os seres espirituais, os anjos de Deus, viajam à velocidade da luz, muito mais. A luz é devagar. A luz só consegue ir 300 mil km por segundo. Os anjos viajam a uma velocidade muitas vezes superior. Então, no mundo espiritual, a mesmo momento que Jesus está acabando de tirar os pés da terra, mas desaparecer, já chegou. Qual é a distância entre aqui e o céu? Ninguém pode imaginar, ninguém pode pensar, mas com certeza não pode ser muito perto, né? Não pode ser muito perto porque Deus deu um espaço muito amplo para o homem pesquisar, estudar. Não vejo nada de errado da mente humana querer, né, saber o que tem lá na Lua, o que tem lá em Saturno, em Mercúrio, em Marte, e mandar sondas e querer ver. Deus deu essa curiosidade para o homem. E no Salmo de número 8 diz que Deus colocou tudo debaixo dos pés do homem, inclusive a lua e as estrelas. Então o homem tem realmente uma autonomia para
explorar este mundo, este universo que está ao nosso redor. Ele vai até um certo limite, é claro que é um limite bem pequenininho, pela imensidão do universo, é muito pequeno, por mais longe que ele vai, ainda é muito perto. Mas isso é o que Deus deu. O que nós vemos aqui então é que Jesus ascende aos céus e já imediatamente os anjos dizem para eles que ele foi recebido em cima no céu e que já anuncia a sua segunda vinda, que até ali os discípulos conheciam o Cristo da primeira vinda, e agora eles têm o anúncio do Cristo da segunda vinda. Na primeira vinda, que ele vem como neném, nasce como um bebê na manjedoura, ele é o Cristo que assume o corpo da fraqueza, da debilidade, que podia sofrer, sentir dores, fome, sede e até morrer, como ele de fato morreu. Mas agora o anúncio da segunda vinda é de um Cristo em poder, de um Cristo revestido de uma virtude, de uma glória desconhecida do ser humano, porque só teve um momento no ministério de Jesus, só praticamente uma vez que começou-se a ver um pouquinho do vislumbre da glória do Cristo realmente celestial, que foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali orando e a sua roupa, o seu rosto começou a brilhar, ficar iluminado lá em cima daquele monte. Moisés e Elias chegam ali para conversar com Jesus, e os apóstolos têm uma visão rápida, mas foi talvez a mais clara, a mais expressiva visão do Cristo celestial, um pouquinho do Cristo celestial. Deus permite que um pouquinho daquela glória de Cristo manifeste ali, mas como ele tinha vindo para a humilhação, ela acaba logo, né? Logo aquela glória cessa, e o Senhor Jesus ali tinha conversado com Moisés e Elias exatamente sobre a sua morte em Jerusalém, na cruz. O assunto deles ali no monte, Moisés, Elias e Jesus, era esse, que Jesus brevemente iria consumar a salvação planejada pelo Pai desde a fundação do mundo. Então o Senhor Jesus está subindo para o céu. Antes dele subir ao céu, ele deixa essa palavra. A palavra foi a que talvez seja mais importante para a igreja. Acho que em todos os tempos, essa palavra aqui é que vai dar o norte, a direção para a igreja a partir daquele momento. A Bíblia diz que eles, estando com eles, Jesus determinou-lhes. Isso aqui, determinar, é uma palavra forte, ou seja, vocês têm que ficar aqui, é uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mil vistos. A promessa do Pai era o derramar do Espírito Santo numa plenitude até então não conhecida, porque o Espírito de Deus estava na terra. Ele é Deus, o Espírito Santo enche os céus e a terra, mas o Senhor cria, né? O Senhor trabalha, Deus fala, Deus comunica no nível que nós entendemos. Então a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes foi exatamente uma vinda em plenitude que até então não era conhecido, a plenitude. No Velho Testamento o Espírito Santo operou na vida de Davi, de Gideão, de Sansão, de Moisés. Era o Espírito Santo já, de forma grandiosa, a operação do Espírito Santo na vida desses homens. Por conta dessa manifestação do Espírito Santo no passado ali, produziu-se a Bíblia, um livro inspirado por Deus. Isaías escreveu sob uma inspiração direta do Espírito Santo, Miqueias, Jeremias, Ezequiel e por aí vai, todos os profetas, né? Profetas como Elias, Eliseu, foram grandes operadores de milagres. O que era aquilo? Dons do Espírito Santo. Tanto Elias como Eliseu ressuscitaram mortos e purificaram leprosos, e multiplicaram o azeite da botija e a farinha da panela.
Eles fizeram o que Jesus depois iria fazer numa escala infinitamente maior, porque Jesus multiplicou pães para multidões, mais do que multiplicar o azeite para abastecer um lar. Jesus multiplicou pães para abastecer centenas, milhares de pessoas. Mas quando Jesus fazia aqueles milagres, com certeza os judeus lembravam, pensavam nos tempos de Elias, de Eliseu. O Senhor diz para eles: permaneçam em Jerusalém, porque uma experiência única está sendo reservada para vocês com o derramar do Espírito Santo. Jesus tinha dito que uma das diferenças do Espírito Santo lá nas páginas do Antigo Testamento e mesmo no ministério de Cristo, para o tempo que o Espírito Santo viria ali no Pentecoste, que era um tempo singular, uma das diferenças é que Jesus tinha dito que o Espírito Santo viria para ficar. Até então, o Espírito Santo que operava no passado, ele vinha, operava, voltava, vinha, operava, voltava. O Espírito Santo não tinha feito ainda morada aqui na terra. A Bíblia diz: quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Então era o que? Uma manifestação que tinha níveis. Ela podia estar muito forte agora, hoje de manhã, enquanto Sansão está brigando com os filisteus, e podia estar bem leve, bem suave à tarde. Sansão ficava como se fosse um homem praticamente comum mesmo, porque a força dele não estava em força física, ele não era poderoso em músculos, ele era poderoso em Deus, era uma ação do Espírito Santo. Bem, mas aí o Senhor diz: o Espírito Santo vem para ficar nessa vinda. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, esperem, aguardem ele, porque ele vem para ficar, ele vai habitar na igreja. A igreja já estava fundada, Jesus já tinha pago o preço para a constituição da igreja, para que a igreja tivesse a existência própria. Alguns até dizem o seguinte: Jesus fundou a igreja, gerou a igreja no Calvário, mas inaugurou a igreja no Pentecoste. Mais ou menos, né? Dá um certo sentido, porque após o Pentecoste essa igreja vai ganhar uma identidade, uma autonomia. Ela vai começar a operar neste mundo, ela vai começar a ter ousadia para sair, acreditando que não tem mais a presença física de Cristo, mas tem a presença espiritual de Cristo. O Cristo terreno deixou de ser terreno para ser o Cristo celestial, mas sendo o Cristo celestial, ele pode operar, talvez de uma forma muito mais elevada, porque quando ele estava em Cafarnaum, ele não podia estar em Jerusalém no corpo da carne, ele tinha que andar, ele tinha que deslocar. O Cristo celestial, o Cristo que reassume a sua glória, está em todo lugar. A onipresença retorna em plenitude na vida de Cristo depois da sua ascensão. Então ele pode dizer que está com o Pai, também pode dizer que está conosco. Sua presença é a presença do Deus eterno, que enche os céus e a terra, que não habita em templos humanos, porque não contém. Em templo humano, os templos não contêm, não consegue contê-lo. Ele é maior, muito maior. Então o Senhor disse: vocês têm que permanecer aí, porque o Espírito Santo vem para uma obra específica, e o Espírito Santo viria para ficar até que a igreja cumprisse sua missão na terra. A igreja somos nós, continuamos cumprindo esta ordem de Cristo de pregar o Evangelho, e vai terminar essa dispensação da igreja com o arrebatamento. O arrebatamento põe o limite para este tempo que já vão para mais de 2000 anos. Quando falamos a questão de anos, né, pensando no milênio como um sétimo, um milênio sabático, né? Então o arrebatamento vai pôr um limite para esse trabalho da igreja, para essa ação do Espírito Santo desde o Pentecoste até o arrebatamento, que é uma ação específica de Deus para
evangelizar o mundo, para pregar o Evangelho. Então o Senhor diz o seguinte: aqueles que tinham reunido perguntaram ao Senhor: mas Senhor, nós estamos entendendo, nós vamos para Jerusalém, a gente vai ficar lá, mas é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Havia uma esperança muito grande no coração dos judeus de que o Messias vindo à terra, o Salvador, ele colocaria Israel como cabeça de nações. Israel não seria mais subjugado pelo Império Romano. O Império Romano perderia, na concepção judaica, que naquele momento em que o Senhor Jesus, o Messias, vem, então ele estaria preparando o caminho para quê? Para a derrota de todos os inimigos que estavam tentando subjugar os judeus. Os romanos cobravam impostos dos judeus, então, praticamente eram donos daquela terra. Os judeus moravam lá, eles respeitavam os judeus até um certo limite, a um certo ponto, dando direito para eles celebrarem as suas tradições, seus cultos, etc. Até o governador Herodes tinha investido muito dinheiro na reforma do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, na época de Jesus, estava muito lindo. Quem que reformou o templo? O governador romano, querendo fazer uma grande média com os judeus, porque os judeus eram custosos para controlar eles. Então eles queriam agradar os judeus, e é claro, agradavam, mas eles tinham as suas exigências. Mais tarde vai desandar tudo, porque depois da ascensão de Cristo, depois que os apóstolos já estão pregando o Evangelho, no ano 70, já não tinha o único apóstolo vivo no ano 70. Deixa eu me situar aqui. Pedro foi morto por volta do ano 68, Paulo também por volta do ano 68. Então no ano 70, João é certeza, né? João, o apóstolo João, estava vivo, mas no ano 70 os romanos já estavam por aqui com os judeus, porque tudo que eles tentavam fazer para agradar os judeus não dava certo. Os judeus eram muito custosos para obedecer às regras dos romanos. Então os romanos vêm, os judeus estavam em rebelião, querendo independência total de Roma. Mas Roma tinha quartel lá em Israel. Roma tinha várias guarnições de soldados em Israel, tinha governadores, tinha procuradores, gente do alto escalão do Império Romano, que ficavam ali dominando Israel. Tinha como, os judeus fizeram uma rebelião, se proclamaram independentes, o imperador permitiu, né, que viesse um esquadrão muito forte das milícias romanas, comandada por um general chamado Tito. Na época o imperador era Vespasiano, e permitiu que eles viessem até Jerusalém, cercassem Jerusalém e destruísse Jerusalém, ano 70, onde cumpriu aquela profecia de Jesus, que não ficaria nenhuma pedra sobre pedra que não fosse derribada. Os romanos destruíram o templo, revirando pedra sobre pedra, que eles achavam que tinha um tesouro, muito ouro, muita coisa escondida nas pedras que edificavam o templo. O templo era suntuoso, o templo tinha acabado de ser inaugurado lá pelo ano 50, no ano 70 foi totalmente destruído. O mesmo Império Romano que investiu dinheiro para construir o templo, agora manda um exército forte, poderoso, e destrói. Diz a história, não é a Bíblia, que naquele tempo os crentes que moravam em Jerusalém, que a igreja do Senhor Jesus estava forte ali, né? Mas diz que os crentes que moravam em Jerusalém saíram de Jerusalém antes do cerco. Algo milagroso aconteceu, Deus tocou no coração deles, vão embora daqui. E eles saíram de Jerusalém, e os romanos vieram, cercaram a cidade, fizeram os judeus que estavam resistindo, querendo rebeliar, fizeram eles passarem fome.
até que eles matavam uns aos outros para se alimentar. E os romanos, então, quando viram que tinham vencido eles pelo cansaço, pelo desespero, entrou e destruiu tudo, pôs fogo. Dizem que mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Jerusalém já devia ter uma população bem grande, e eles se concentraram lá para resistir a Roma. Acabou, Jerusalém foi destruída, anos 70, acabou totalmente. No certo sentido, Deus estava trabalhando através de tudo isso, porque os judeus eram arraigados naquele tempo. O cristianismo já não tinha mais essas referências de templos, essas coisas. O cristianismo começou nos lares, Jesus pregava nas praças, nas praias, pregava às vezes no templo, porque o templo estava lá, ele aproveitava, dependendo do templo, e pregava. Às vezes pregava numa sinagoga, mas o cristianismo, ele floresceu nos lares, nas escolas, em vários lugares. Não havia templos. A igreja cristã no primeiro século não tinha templos, não chegou a construir templo. Lá pelo final do primeiro século, talvez entrando já no segundo, é que surgiram alguns imperadores amistosos ao cristianismo e propuseram a trabalhar na construção de templos para os cristãos. No ano 325, por exemplo, Constantino diz ter convertido e tal, e sua mãe, Helena, resolve construir um grande templo naquela época para o cristianismo. Mas o cristianismo não tinha templos praticamente. O que acontece então é que os crentes escapam daquelas destruições, Deus tira eles daquele ambiente de muita guerra, muita destruição. A maior parte da igreja esparrama pelo Oriente Médio, aquelas cidades que são mencionadas em Apocalipse, tudo foram evangelizadas. Paulo pregou o evangelho naqueles lugares todos, ali antes de partir, né? Antes da sua partida, ele deixou o evangelho até em Roma, ele chegou até Roma pregando o evangelho. Pregou o evangelho para o imperador, para a guarda pretoriana que ficava vigiando ele, pregou para todo mundo. Muitos policiais, muitos guardas, muitos militares converteram. Não vamos longe, os escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos é para um oficial romano. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Teófilo é um general, é um militar romano de alta patente, convertido ao evangelho. Então ele diz assim: fiz o primeiro tratado. Qual foi o primeiro tratado? O evangelho. Esse aqui já é o segundo escrito de Lucas, Atos. E ele está evangelizando e dando para este Teófilo aqui a certeza da fé cristã. O Senhor disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não, na realidade, os judeus ainda teriam reveses duros, muito duros. Aliás, até hoje, o reino não foi restaurado em Israel. Mas Israel vai ter um lugar especial no governo de Cristo no milênio. Israel vai ter um governo especial dentro do reinado de Cristo. O trono de Davi vai ser restaurado. Quem vai sentar nele é Jesus, mas Jesus vai pegar Davi ao lado dele. A Bíblia diz que Davi será príncipe do reinado de Cristo. Então Davi vai representar com certeza o seu povo, os judeus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que no reino de Deus virão gente de toda parte, vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são representantes legítimos também do povo judeu. E é claro, a igreja do Senhor Jesus será representada pelos apóstolos. A igreja do Senhor, porque os apóstolos se tornaram fundamentos com Cristo da igreja. Cristo é a pedra angular e os apóstolos se tornaram colunas fortes, importantes da igreja. O Senhor então diz: não é tempo ainda de restaurar o reino, agora é tempo de pregar o evangelho. Eu vou dar poder para vocês, o Espírito Santo vai ser derramado, vocês vão ser minhas testemunhas em toda parte.
Nós estamos vivendo dentro desse tempo aqui, desse parêntese, em que a igreja está atuando na terra. Sua missão é continuar pregando o evangelho até que ele venha. Jesus disse: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar o achar servindo assim. Então nós temos que continuar servindo, trabalhando, orando, intercedendo até que ele venha, porque ele nos prometeu dar o Espírito Santo para isso. Ser-me-eis testemunhas. O mundo, irmãos, o mundo pode fazer o que ele quiser, pode debater ao máximo que ele quiser, mas ele tem que dar sempre uma meia volta e olhar para a igreja e ver que essa igreja está aqui na terra, não é por um mero acaso, não. A igreja está aqui cumprindo um desígnio de Deus, ela está aqui como lâmpada, como luz para este mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, sal da terra. Assim como ele disse que é a luz do mundo, ele também disse: vocês são a luz do mundo. Então o mundo pode debater, pode inventar defeito, pode perseguir a igreja, pode fazer o que quiser, mas ele tem sempre que dar uma meia volta e olhar que a igreja está sempre no seu lugar. Não importa os revés, não importa as perseguições, não importa as dificuldades que a igreja já passou, ela nunca diminuiu, ela está sempre crescendo e fortalecendo na terra, e o nome de Jesus continua sendo manifesto pela igreja, pregado, proclamado pela igreja. Então é isso. Alguém pergunta: por que vocês estão orando? Por que vocês estão buscando a Deus? Porque somos testemunhas de Jesus, porque o Espírito Santo nos chama para estar na presença de Deus. Isso pode ser muito simples, pode não ter muitos sinais agora visíveis de que é uma grande coisa, mas você pode ter certeza que cada dia que a gente diz: estou indo para a igreja orar, você está estabelecendo um fundamento neste planeta que faz o inferno estremecer. Enquanto a igreja permanecer com este propósito, com esse vigor, com essa determinação, Satanás não terá liberdade de agir como ele gostaria. Ele terá limites, e quanto mais nós orarmos e repreendermos e pregarmos o evangelho, mais esse limite dele diminui. Ele fica mais restrito, mais impossibilitado de fazer as suas destruições, as suas maldades neste mundo. E a igreja orando, ela abre as portas e o caminho para a conversão de almas. Então, sigamos em frente. Esta é a missão, este é o chamado de Deus para mim e para você. Vamos ficar de pé. Estamos terminando a parte de hoje. E amanhã, 18h30, amanhã já é sábado. Imagina os irmãos, que nós começamos a orar, parece que foi anteontem, e nós já estamos entrando aí para metade quase já daqui a pouco nós estamos na metade já da campanha, e foi bem agora que nós começamos. Quando chega geralmente na parte final, a gente começa a ficar meio triste, a gente pensa assim: mas passou tão rápido, bem que podia ter orado um pouquinho mais, bem que eu podia ter me envolvido ainda um pouquinho mais. Dá uma dorzinha no coração, a gente não quer parar. Você pode ter certeza, a hora que tivermos do 20º dia para frente, a gente começa: Pai Celestial, essa que é a vida da igreja, esse que é o ritmo do povo de Deus na terra. A gente não vai ficar correndo atrás dos homens, mas nós temos que correr atrás da presença de Deus, do poder de Deus, da vida de Deus, porque o resto Deus vai viabilizar, Deus vai fazer acontecer na sua vida a seu favor. Pode ter certeza, o Senhor vai fazer acontecer. Quando você está orando aqui, buscando a Deus, Deus está trazendo a resposta, a solução para problemas que você não viu e não veria uma solução de outra forma. Deus fará acontecer. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por todos os irmãos que aqui se reuniram nesta noite. É uma noite histórica, Senhor, está ficando registrado nos seus documentos eternos
que há um povo nessa cidade que ama o Senhor, que compreende a vocação desta chamada e que persevera na tua presença, em oração, em súplica, em clamores, e também, Senhor, levanta sempre a bandeira do Evangelho, pregando o nome de Jesus para todos os povos. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem aberto nesses dias para a igreja. Que o Senhor possa nos usar com poder. O Espírito do Senhor, que veio para ficar, continue ungindo cada irmão, cada irmã, com a virtude dele, com a sabedoria dele, com a moderação, com a sua preciosa graça. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecendo hoje e sempre, e todos podem dizer amém? Amém, irmãos. Está terminado. Até amanhã, se Deus quiser, 18h30 amanhã.